Nessa aula a gente vai falar um pouco mais em detalhes sobre a autocorrelação, para tentar dar alguma intuição sobre o que ela está calculando e o que ela representa para alguns sinais. Então, nós vimos na aula passada a definição da autocorrelação, dada por essa expressão que está aqui no nosso notebook, e a gente vai fazer três coisas nessa aula. Um é tentar dar uma intuição, outra é discutir a autocorrelação de um ruído branco, e a terceira coisa vai ser discutir a autocorrelação de um sinal senoidal que está contaminado por um ruído branco. Então, vamos lá. Para dar uma intuição. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou gerando um sinal aleatório com distribuição normal, certo? E o que eu vou fazer vai ser simplesmente pegar esse sinal e plotar os produtos entre o sinal, né, e versões deslocadas desse sinal. Para alguns deslocamentos ou lags aqui, ó, atrasos tal. Então o que eu vou plotar é o integrando, certo? Como uma função do tempo. Então, este produto x de t mais tal, para tal igual a zero, onde os sinais estão sobrepostos, e para diferentes atrasos. Então, o que essa função aqui, essa célula está fazendo é exatamente fazendo esse plot aqui de alguns instantes de tempo desse produto x e do produto atrasado x de t mais tal. E os atrasos que eu dei aqui são 0, 0,1, 0,5, 1 e 3 segundos, só para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Então a gente tem aqui uma série de figuras, e o que vocês podem perceber é que esse produto x de t mais tal, quando a gente tem um atraso igual a zero, os dois sinais estão sobrepostos, e aí claramente o produto vai ser todo positivo para todos os instantes de tempo, certo? E isso pode ser visto aqui neste sinal complicado. Vocês podem observar que tudo aqui está acima de zero. À medida que a gente desloca, a gente está deslocando um sinal aleatório. Então a gente vai ter sobreposições aí. Ora a gente tem positivo com positivo, ora a gente tem positivo com negativo, negativo com negativo e negativo com positivo. Então, para todos esses outros atrasos tal aqui, de 0,1, 0,5, 1 e 3 segundos, a gente tem a função no tempo, x de t vezes o x de t mais tal, ele vai ter ora valores positivos, ora valores negativos. E o que a gente está fazendo para calcular a autocorrelação é somando todos esses valores ao longo do tempo. Então, claramente, quando a gente soma, né, o primeiro, a gente está somando só números positivos, e isso dá um número bastante grande. Esse número aqui está normalizado, tá? E quando a gente soma os outros, o número vai ser pequeno. E aí a gente pode pensar, já que a gente está somando positivo, a gente vai ter um número grande, já que a gente está somando positivo e negativo, a gente vai ter um número pequeno. E aí vem a pergunta: como será que é a cara de uma autocorrelação de um ruído branco? Né? Se eu calcular a função de autocorrelação deste sinal aqui, qual será a cara dele? E isso é o que a gente faz aqui no exemplo, no primeiro exemplo. Né? Essa primeira parte foi uma introdução da intuição, que é a autocorrelação mede, e agora a gente quer calcular a autocorrelação de um ruído branco. Então, de novo, eu gerei um ruído branco com distribuição normal, média zero, desvio padrão igual a 1. Eu estou plotando este sinal aleatório aqui em função do tempo, nesta figura, e aqui nós vamos calcular a autocorrelação. E a gente está usando, por hora, esse NumPy aqui, correlate, para calcular, e os argumentos dessa função aqui são exatamente os dois sinais que eu quero correlacionar. Quando eu quiser depois calcular a correlação cruzada, eu vou entrar com um x de t e um y de t aqui. Bem, eu gero depois um tal, né, com space, para poder plotar esse rxx em função do atraso tal. E a cara que a gente tem aqui é a cara de um sinal impulsivo, certo? Por quê? Porque no instante, né, no atraso tal igual a zero, os dois ruídos brancos estão, o x de t e o x de t mais tal, estão sobrepostos, e aí o valor vai ser máximo. Depois que a gente desloca, nós temos um sinal aleatório, e rapidamente o sinal
decai aqui, né, para um patamar bem perto de zero. A gente nunca chega a ter uma autocorrelação nula aqui em função do atraso, né? O que a gente tem é um pico bastante grande lá em tal igual a zero, quando os sinais estão sobrepostos, e depois valores muito pequenos quando a gente se afasta e tem um atraso maior tanto para a direita quanto para a esquerda. Tá? Então, a cara da autocorrelação de um ruído branco é uma função impulsiva. E aí eu pergunto para vocês, a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso logo mais, mas eu posso fazer uma pergunta agora imediatamente. Qual é a transformada de Fourier de um impulso? E a resposta para essa pergunta é que a transformada de Fourier de um impulso é um espectro plano. Então, quando a gente falou de espectro plano do ruído branco, nós mostramos nas aulas passadas que o espectro do ruído em si, se eu tirar a transformada de Fourier do x de t, deste sinal aqui, eu tenho um espectro muito errático, porque o sinal é aleatório. Agora, se eu tirar a transformada de Fourier da autocorrelação, eu tenho uma transformada de Fourier de um impulso, o que tende a ser um espectro plano. O que a gente vai fazer na prática é um pouquinho diferente, mas a intuição exatamente sobre o ruído branco é essa, certo? Então, quando a gente está num atraso nulo, os sinais estão sobrepostos e a autocorrelação é máxima. Quando eu desloco, os sinais não estão mais sobrepostos, x de t mais tal, e aí a gente tem uma rápida decaimento aqui da minha função de autocorrelação para perto de zero, certo? Joia. O nosso segundo exemplo vai ser o exemplo de um seno contaminado por ruído. Então, o nosso sinal senoidal, que é esse S de T, que é um seno de 2πft mais uma fase φ, ele vai estar contaminado por um N de T, que é um ruído aleatório. E agora, o que eu quero fazer é calcular essa função de autocorrelação dessa função aí senoidal contaminada por ruído. Joia. Bom, então, voltando aqui para o nosso quadro, né, nós temos aqui o nosso x de t, que é um sinal senoidal contaminado por um ruído gaussiano. O nosso sinal senoidal é dado por uma amplitude A, seno de ômega-t mais uma fase φ. E a nossa autocorrelação é dado pelo valor esperado do x de t mais tal. Então, se eu reescrever isso aqui, abrindo esse operador, esse estimador, nós vamos ter o seguinte. A gente tem o x de t, que é S de t mais N de t, multiplicado pelo x de t mais tal, que é S de t mais tal, mais N de t mais tal. Joia. N de t mais tal, fecha o colchete. Bem, se eu abrir os termos dentro do colchete agora, eu vou ter um Rxx de tal, que vai ser igual a I S de t com S de t mais tal, mais um S de t vezes um N de t mais tal. Vou continuar aqui para baixo, ou vou continuar na horizontal aqui mesmo, melhor. Agora a gente tem o N com o S, então a gente vai ter o N de t vezes o S de t mais tal. E, por fim, a gente tem o N de t com um N de t mais tal. E este operador, esse estimador E aqui, ele é um operador linear. E o que a gente pode fazer é separar cada um desses termos aqui que estão somados dentro do colchete. Então, eu vou ter um estimador desse cara, mais um estimador desse cara, mais um estimador desse cara, e mais um estimador desse cara aqui, por fim. E aí, no fim das contas, a gente vai ter este primeiro termo aqui é o RSS de tal. É a autocorrelação deste meu sinal senoidal aqui, certo? Então, esse
sinal aqui vai ter uma autocorrelação RSS de tal, expressa ali pelo primeiro termo. O último termo, de maneira similar, ele vai conter a autocorrelação do ruído branco. Então, a gente vai ter aqui um RNN de tal. E todos os outros termos são correlações cruzadas entre o sinal S e o ruído branco. Então, aqui S, N de T mais tal, e o N de T, S de T mais tal. E essas correlações cruzadas, como os sinais são totalmente descorrelacionados, eles não têm nenhuma relação entre si, essas correlações cruzadas aqui vão tender a zero. Então, no final das contas, a gente tem que a autocorrelação do X é a autocorrelação do S mais a autocorrelação do ruído branco. E a gente acabou de ver no exemplo anterior que a autocorrelação do ruído branco tende a ser uma função impulsiva aqui, né? Agora cabe a nós tentar descobrir qual é a autocorrelação do sinal senoidal. E a gente pode fazer isso tomando o limite daquela integral quando t tende a infinito, né? Então a gente vai ter 1 sobre 2t, a integral de menos t sobre 2 a mais t sobre 2, e aqui a gente tem o s de t, e aqui a gente tem o s de t mais tal. Note que a gente tem o a aqui e um a aqui, e a gente continua tendo a fase aqui por hora. No entanto, quando a gente integra, no final das contas, eu não vou resolver essa integral aqui, mas essa integral ela tem uma solução analítica, e o resultado dessa integral é exatamente essa função aqui. E nesse caso, vocês podem perceber que nós temos uma função cossenoidal, certo? Com amplitude, né, a ao quadrado sobre 2, só que nós perdemos o termo de fase, né? No processo de fazer a autocorrelação e multiplicar os dois sinais, a versão original e a versão atrasada, nós perdemos a fase. E, portanto, o que a gente tem como resultado o RSS é uma função aí cossenoidal. Bom, se a gente lá para o nosso notebook, tem todo esse racional matemático aqui escrito em texto. E, de novo, a gente tem aqui, então, a geração de um sinal senoidal, de um ruído aleatório, né? E a gente contamina, então, o sinal senoidal com o ruído aleatório. O que vocês veem aqui neste gráfico é o sinal no domínio do tempo. Então, ele parece ter uma estrutura aqui que lembra uma periodicidade, no entanto, é um seno todo contaminado por ruído, certo? E aí, da mesma forma, se a gente aplicar a autocorrelação desse sinal aqui, o x de t, a gente tem exatamente este sinal aqui, que é a autocorrelação do meu seno contaminado por ruído. Notem só o que acontece. A gente tem cosseno, a amplitude dele diminuiu, né? No final das contas a amplitude era 0,9, ficou 0,9 ao quadrado sobre 2, que dá esse valor aqui, né? É menor que 1. Só que aqui no instante zero a gente tem um impulso. Esse impulso vem exatamente da autocorrelação do ruído branco, que a gente viu que é uma função impulsiva. E depois disso a gente tem, então, um cosseno. Então, de fato, a gente consegue, se a gente tiver, por exemplo, um sinal senoidal contaminado por ruído, e a gente olha para essa figura aqui e não consegue ver muito bem a estrutura do cosseno, ou a frequência, por exemplo, do seno, período do seno, etc., quando a gente toma a autocorrelação, né, boa parte do ruído que está contaminando aqui ela é eliminada, né? E a gente tem, então, uma função aqui cossenoidal que tem um pouco mais de estrutura e a gente consegue investigar coisas como, por exemplo, o período e a frequência fundamental desse cosseno, certo? Bom, espero que essa tenha sido uma boa intuição sobre a função de autocorrelação. Na próxima aula a gente fala um pouco mais sobre a correlação cruzada por meio de alguns exemplos. Até mais.